Social Debate. Hoje, no programa Social Debate, nós vamos discutir sobre a redução da maioridade penal, tema bastante polêmico que divide opiniões. Para tratar desse assunto, recebemos no estúdio da Faculdade Social da Bahia o defensor Bruno Moura e o historiador Carlos Barros. Bem-vindos, quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. A proposta de emenda à Constituição PEC, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, segue para o Senado, onde aguarda por 2 votações para ser promulgada. Defensor Bruno, como é esse processo? A PEC vem tramitando no Congresso Nacional, já foi aprovado pela Câmara em 2 turnos, agora foi encaminhada para o Senado Federal. E ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E após isso, se promulgada por essa casa, vai estar aprovada essa emenda à Constituição, certo? Mas é bom mencionar que, paralelamente a essa emenda constitucional, vem tramitando junto ao Congresso Nacional um projeto de lei que visa, também no mesmo sentido, aumentar o tempo de internação do adolescente de 3 anos, que é o que disciplina o ECA hoje, para o prazo de 10 anos, que também trata do mesmo tema. Sendo aprovada, os jovens entre 16 e 17 anos que tiverem cometido crimes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e crimes hediondos como estupro, terão que cumprir a pena em estabelecimento penal separado dos menores de 16 anos e maiores de 18. Você pode comentar para a gente, Bruno, como que eles pensam que isso vai acontecer? Como é que está previsto isso? A emenda constitucional menciona esse estabelecimento diferenciado, mas nós sabemos que a criação desses estabelecimentos depende de orçamento público, né? Se a gente for ler a nossa Constituição, a gente vai ver que o preso, o apenado, ele tem inúmeros direitos assegurados por essa mesma Constituição que não são cumpridos na prática. Então, a lei vai determinar que se crie um estabelecimento diferenciado, mas o Estado vai alegar em muitas oportunidades que não tem orçamento para isso, como já existe na realidade. Por exemplo, o ECA hoje disciplina que os adolescentes dentro das unidades de internação sejam separados pela gravidade do ato, pela idade e por questões físicas. Na prática, não existe essa separação. Todos eles convivem, independente de ato, tipo físico, enfim, dentro da mesma unidade, sem nenhum tipo de separação, e a lei já determina isso, né? Esse tema não é novo. Desde 1993 que a proposta de redução da maioridade penal foi trazida pelo Congresso. O deputado Benedito Domingos, do Partido Progressista, apresentou a proposta de emenda à Constituição, defendendo a reformulação a partir da revisão do Código Penal Brasileiro, de 1940. Já existia uma discussão antes dessas datas, professor Carlos? Uma discussão do ponto de vista político, não, porque a discussão a respeito da maioridade ou da menor idade, essa divisão social entre menores e maiores, ela é bastante recente na história do Brasil. Ela remonta mais ou menos o final do Império e início da República. Mas a discussão a respeito dos crimes cometidos por menores de idade é muito mais recente, inclusive em função do número da população brasileira. A quantidade de pessoas, o Brasil é um país que cresceu no século XX aproximadamente 200% em relação à sua população no século XIX. Isso fazia também com que a própria noção de criminalidade fosse diferente. Nós tínhamos, no início do século XX no Brasil, basicamente um grande centro urbano, que era o Rio de Janeiro. São Paulo não era ainda a cidade que veio a ser depois dos anos 40, dos anos 50. E nesse grande centro urbano, a discussão a respeito da maioridade e da menoridade penal não tinha a dimensão que a gente tem hoje. Porque, do ponto de vista histórico, a gente está falando de um outro Brasil, que era um Brasil que estava justamente ainda em processo de construção da sua própria identidade. A gente estava discutindo, antes dos anos 40, a gente discutia ainda o que éramos, quem éramos. Se nós éramos um país aos moldes europeus, se nós éramos um país que copiaria o modelo norte-americano ou se nós éramos algo novo. Isso, inclusive, nas próprias ciências sociais, onde você vai ter uma série de autores que vão buscar entender esse país. Na prática, os processos de punição aos crimes, eles seguiam muito mais o que a gente chama de consuetudinário, que é o costume, né? A palmada, o castigo,
a punição que era dada entre as pessoas, do que essa discussão política que só pode acontecer diante de um sistema jurídico que se constitui de maneira plena no Brasil, exatamente a partir dos anos 30 e com mais força ainda a partir dos anos 40 e 50, chegando até hoje a essa discussão profunda que propõe, inclusive, uma emenda constitucional. Você está acompanhando o Social Debate e o tema de hoje é a diminuição da maioridade penal. Os nossos convidados são o professor historiador Carlos Barros e o defensor público Bruno Moura. É importante lembrar também, professor, que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi, quando foi introduzido no ordenamento jurídico, foi o primeiro texto legal que viu a criança e o adolescente como um sujeito de direitos. Ele deixou de ser o objeto a ser tutelado pelo Estado e passou a ser sujeito de direitos. E nesse ano, em meio a essa discussão, nós comemoramos 25 anos do ECA. E aí nós olhamos para o texto do ECA, que é um texto dos mais avançados, isso é reconhecido internacionalmente, inclusive, e vemos que, numa primeira parte, ele garante inúmeros direitos, políticas públicas voltadas para criança e para adolescente. E, no segundo momento, ele fala da responsabilização do adolescente que comete ato infracional. A gente olhar para a primeira parte, a gente vê que o Estado foi extremamente negligente com essa criança e com esse adolescente. E, no segundo momento, o Estado quer punir com mais severidade aquilo que ele não deu a essa criança e a esse adolescente. Então é importante que a gente faça essa reflexão nesses 25 anos do ECA, né? O que é que a gente precisa avançar? Realmente o ECA foi implementado na prática? Então a questão é alteração do ECA ou implementação do seu texto legal? Eu acho que é isso que se coloca no debate. Bem importante isso, porque inclusive isso toca numa discussão que é o conceito de criança e de adolescente. Esse conceito de criança e adolescente, ele se desenvolve de maneira plena. A própria nomenclatura, se não me engano, jurídica, de menor, né? Fulano era de menor. Essa era uma expressão utilizada que cai Antigo Código de Menores. No Antigo Código de Menores, mais. exato. Então, por aí a gente vê como essa discussão ela só pode acontecer dentro do contexto e do âmbito de um Estatuto de Criança que é dos anos 90, que é exatamente 2 anos depois da promulgação da Constituição Brasileira de 1988, que comemora, de qualquer maneira, 100 anos da abolição da escravatura no Brasil, que é a primeira vez em que se discute questões raciais, por exemplo, que se discute como é que a democracia brasileira, depois de 25 anos de ditadura, vai voltar a funcionar de maneira plena, e isso só vai acontecer, de fato, a partir de 88. Então, existem outros fatos também que podem ser elencados no Brasil de hoje. Não é à toa que essa discussão e que essa defesa de muitas pessoas da redução da maioridade penal, ela vem junto com uma representação coletiva muito forte também de pessoas querendo de volta determinados instrumentos de poder político como os instrumentos autoritários da ditadura. Não é à toa. E é importante colocar também que no momento em que o ordenamento traz esses direitos e garantias, empodera a população com direitos e garantias individuais, isso incomoda muita gente, né? E isso gera um movimento contraposto a isso, certo? Então a gente tem, a partir do ECA, essa criança, esse adolescente empoderado desses direitos. E a partir disso, existe um movimento contrário a esse empoderamento. E aí, isso se torna bem claro nessa discussão da redução da maioridade. Realmente são muitos pontos para serem levantados e discutidos na formação, né, dessa opinião aí sobre a redução da maioridade penal. Professor Carlos, lá na proposta de 1993 do deputado Benedito Domingos, um dos argumentos que ele utilizou é que em 1940 os menores de 18 anos não poderiam responder criminalmente porque não tinham acesso à informação. Não tinham entendimento do ato delituoso. Para eles, os jovens de 3 ou 4 gerações depois já conviviam com a liberdade de imprensa, com a emancipação. Isso é um argumento? Isso é um argumento que, para minha compreensão, é um argumento que não se sustenta, porque se o jovem dos anos 30, que ele fala, antes dos anos 40, ele não tinha noção do ato infracionário, o jovem dos anos 90 vai ter uma noção sobre ato infracionário relativa à própria modificação da sociedade brasileira. Não é a mesma sociedade também.
Evidentemente, matar é o mesmo crime nos anos 40, antes de Cristo, depois de Cristo. Não estou questionando isso. O que eu questiono é de onde é que ele está tirando a informação e qual o grau, qual a balança de comparação que ele está utilizando objetivamente, que pesquisa, que fonte é que está sendo utilizada para medir o grau de entendimento de um jovem, de uma criança, de um adolescente nos anos 40 para um jovem ou criança e um adolescente nos anos 90 ou 2000. Ele poderia responder, ele poderia me responder aqui, se aqui estivesse, que o acesso à informação é maior, mas a qualificação da informação também é diferenciada. Não é o mesmo grau de informação que recebe um jovem que tem acesso do ponto de vista das condições materiais de existência, familiares, sociais. Não é a mesma qualificação de informação que recebe um jovem que na escala social está posicionado entre aqueles que menos têm acesso aos bens materiais no Brasil. Existe uma questão que é contra esse argumento. Eu acho que aparentemente é simplificador, mas não é simplificador, é uma constatação. Os países do mundo onde a distribuição de riqueza é mais equânime são os países do mundo onde os casos em que há grande número de criminalidade entre jovens normalmente estão associados a patologias psicológicas. Isso aí você pode consultar em várias pesquisas. Se você vai a um país como a Suécia, por exemplo, se você vai a um país como a Suíça, em determinadas cidades, as cidades menores, onde o acesso das pessoas aos bens oferecidos pelo Estado é maior, os casos de criminalidade chegam a chocar as pessoas em função de eles serem muito reduzidos. Países como os Estados Unidos da América, que são uma grande potência econômica mundial e onde a violência é muito grande, inclusive existem dados muito recentes a respeito da não redução da violência nos Estados Unidos, mesmo com o grau diferenciado de penalidade entre menores e maiores. Os 50 estados norte-americanos têm maneiras diferentes de ver isso. Este país, mesmo rico, mas que não distribui a sua riqueza, justamente porque é um país potencialmente capitalista, né, por natureza, nesse país acontece a criminalidade, ela graça como se fosse, pegando um ícone deles mesmo, Gremlin. Então o argumento dessa pessoa, quando ele diz isso, é um argumento que não se sustenta, porque esse jovem dos anos 40 não é o mesmo jovem dos anos 2000, a sociedade brasileira não é a mesma sociedade, e ele está tirando uma variável que é muito importante nessa história, que é exatamente em que condições na escala social está esse jovem. Isso parece óbvio. Esse argumento é um silogismo dessa pessoa. Silogismo é isso, quando você fecha uma ideia em si mesma e essa ideia não avança porque ela está fechada em si mesma. Obrigada, professor Carlos. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco com a fala da polêmica apresentadora do SBT, Raquel Sherazade. Ela se baseia na Datafolha, divulgada em junho deste ano, em que 90% dos brasileiros ouvidos foram a favor da redução da maioridade. Na volta, o defensor Bruno Moura comenta. É rapidinho. O argumento de quem defende a delinquência sem punição é de que a redução da maioridade penal não acaba com a violência. Lógico, né? Essa não é a função da pena. Pena é castigo. Pena é consequência. Pena é a resposta do Estado ao crime cometido. Ela serve para punir o criminoso e apartá-lo da sociedade, para que, enquanto ele estiver preso, não volte a cometer novos crimes. Mas, infelizmente, quem defende a impunidade só costuma mudar de ideia quando sente na própria pele os efeitos da violência. Você está ouvindo o programa Social Debate.